Boa noite. Momento precioso é este que eu posso estar com você nessa live, a fim de compartilharmos alguma coisa da parte de Deus. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, encontro-me na sala do meu apartamento, mas com meu coração voltado para a palavra e também nessa expectativa dessa live. Quero compartilhar com você um texto através do qual Deus muito me abençoou e muito me tem falado. Quero comentar com você nessa noite, Daniel capítulo 3, a história dos 3 jovens na fornalha ardente. Gostaria que você, se for possível, me acompanhasse na leitura da palavra. Se, entretanto, você não puder, até porque alguns desejam ter a atenção toda voltada para a live, você terá toda essa mensagem gravada e poderá consultá-la no momento que quiser. Que Deus te abençoe. Temos uma noite maravilhosa. Assim diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de folhas e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deus não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Esse texto parece uma história muito simples. Simples em relação ao conhecimento constante que nós temos, a popularização da mesma. Entretanto, há muitos detalhes aqui que vêm enriquecer o texto e tornar muito nobre a história. Eu queria que você caminhasse comigo nessa história tão maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. Retornando à leitura do versículo 1 para que possamos analisar, o texto diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Levando em consideração que um côvado, na época de Daniel,
media entre 47 e 48 centímetros. Então, para ficar mais fácil a nossa conta, vamos então colocar um côvado como 50 centímetros, ou seja, meio metro. Meio metro. Essa imagem, portanto, ela tinha 60 côvados, trazendo então para os metros do nosso país, nós temos então uma altura aproximada de 30 metros. Só para que você tenha um esclarecimento maior, a imagem do Cristo Redentor, lá na Baía de Guanabara, possui somente 5 metros a mais do que essa imagem de Nabucodonosor. Quando você vai pela Baía de Guanabara, de longe você observa aquela estátua tão enorme, construída sobre um monte. Pois é, a estátua de Nabucodonosor era um pouco menor, repito, 30 metros de comprimento. Também para que possamos avançar na nossa análise, essa imagem ela tinha a altura aproximadamente de um prédio de 10 andares, levando em conta que cada andar tenha 3 metros. Aproximadamente. Era uma imagem colossal. E outro detalhe do versículo 1 também. A imagem foi construída, confeccionada toda em ouro. Não sei se era ouro maciço, ou seja, toda a imagem era de ouro maciço, ou se era oca por dentro. Penso eu que era oca, porque assim que se construíam os deuses da antiga Mesopotâmia. Portanto, era uma obra gigantesca, uma arquitetura de deixar qualquer um arrepiado naquela ocasião. Nunca em toda a Bíblia nós encontramos um ídolo nesta dimensão. E tem outro detalhe. A Bíblia fala que esta imagem foi colocada no campo de Dura. Isto é, foi colocada numa planície. Foi colocada numa planície. Portanto, não era um ídolo para ficar dentro de um templo, de um santuário, mas era para ficar em céu aberto, para que todos pudessem enxergar. Aquela imagem, então, ficava naquela região em que todos os viajantes e transuintes pudessem observá-la. Era um monstro de imagem. Quando o sol chocava-se contra a estrutura da imagem, de longe podia se ver o fulgor, o brilho, a glória daquele ídolo. Nem hoje, no século XXI, nós temos um ídolo nessa proporção confeccionado a ouro. O Buda da Ásia, a Estátua da Liberdade do norte-americana, o Cristo Redentor e todos os outros grandes monumentos do nosso século, nenhum se compara à estrutura, à grandiosidade daquele ídolo. Era uma coisa colossal. Como eu disse, repito, não havia um santuário para abrigá-lo, um templo, mas ele ficava em céu aberto, no campo de Dura. Essa imagem, possivelmente, ela não foi construída com dias ou semanas ou meses, possivelmente levou anos, uma vez que ela foi construída deitada, de bruço. Os artífices, os engenheiros,
os trabalhadores especialistas na escultura trabalhavam com ouro derretido até formar a parte frontal, a parte de trás, as pernas, a cabeça, tudo conforme o desejo daquele rei. Quem sabe durou 2, 3, 4, 5 anos a confecção daquele ídolo e custou uma fortuna da ocasião. Muito bem. Tendo então construído toda a imagem, o versículo 2 diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Você percebe que a relação de convidados não era uma relação de pessoas simples, das categorias simples da sociedade, mas eram pessoas que tinham divisas, eram conselheiros, juízes, eram tesoureiros, muito possivelmente os grandes generais, os formadores de opiniões, os que comandavam as províncias. Ainda que todo o povo estivesse também ao derredor dessa gente para a consagração da imagem, possivelmente o assento maior, melhor, era desses homens que possuíam divisa alta. E o interessante notar é que o convite de Nabucodonosor a estas pessoas não se limitou só à população de Babilônia. Babilônia possuía naquela época mais de 100 províncias, mais de 100 países sobre os quais Nabucodonosor reinava. Então não era uma festa só para aproximadamente 2 milhões de habitantes de Babilônia, mas havia uma quantidade considerável de pessoas de outras nacionalidades. Para provar isso, o versículo de número 4 diz o seguinte: nisto arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Portanto, naquela consagração havia nobres, gente, pessoas de todas as línguas, de todas as nacionalidades. Não havia espaço em Babilônia para mais um pé. As pensões, os hotéis, as pousadas da ocasião não conseguiam receber mais hóspedes, de tanto que era a participação de outros povos. Babilônia estava cheia, abarrotada, completamente tomada de pessoas que iam e vinham para a consagração do grande ídolo. É importante salientar que esse ídolo não era um ídolo já conhecido de Babilônia. Não leva ao ídolo, à imagem, o nome de um deus. Nabucodonosor queria introduzir na cultura religiosa daquele país mais uma divindade, inspirada por ele mesmo. Portanto, era uma festa arrojada, de enorme envergadura e festa de homens muito nobres. Vocês podem imaginar as pessoas andando em torno daquela imagem, ou até mesmo distanciados, contemplando um ídolo todo de ouro,
de 30 metros de altura. Aquilo era um escândalo. Era uma obra gigantesca que impunha temor e terror a todos que a observavam. Você já notou quando você está no pé de uma montanha, de um monte muito alto? Você já reparou que você se sente diminuto, pequeno, frente à grandiosidade da montanha? Pois é, o tamanho do ídolo também impunha temor. Num certo sentido, respeito pelo tamanho, pela glória e por ser um Deus, segundo Nabucodonosor. Pois bem, o arauto então, no momento da consagração, apregoava em alta voz que todos os povos, nações e homens de todas as línguas, no momento que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folha e de toda sorte de música, eles deviam prostrarem e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Mas havia uma ameaça, um tom ameaçador, até mesmo uma sentença. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Veja que os povos, eles não tinham opções. Possivelmente havia gente da Ásia, havia gente da África, até mesmo havia gente da Palestina, da Europa, povos que vieram aos montes para a consagração da imagem, segundo a ordem daquele homem. Eles possivelmente tinham as suas culturas, adoravam seus próprios deuses, prestavam culto às suas divindades. Mas, quando Nabucodonosor ordena que eles se encurvassem, eles não tiveram outra opção, mesmo que adorassem outros deuses. E se alguém não o fizesse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então havia uma pressão, uma ameaça. Não havia como os povos apelarem para um tribunal, dizendo que possuíam os seus próprios deuses. Não havia como, não havia opção. Eles tinham que se dobrar diante daquela imagem. E a fornalha não ia ficar acesa, ela já estava acesa. O cheiro da fumaça, o calor da fornalha, possivelmente eram sentidos fora da própria fornalha. Pois é, o versículo 7 diz, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da gaita de folhas e de toda sorte de instrumentos, eles se prostraram e adoraram a imagem. Não havia só meia dúzia de pífaro, de harpa, de gaita de folhas. Possivelmente ninguém ouviria a uma distância prolongada. Havia uma verdadeira orquestra organizada com milhares de instrumentos, para que toda a multidão pudesse ouvir. E a senha e o sinal, para que todos se dobrassem, seria o toque dos instrumentos. Milhares e milhares de tangedores e tocadores naquela festa que deveria de ser uma festa de glória. Pois é, quando tudo soou, os sons, todos se dobraram diante daquela imagem
conforme o protocolo. Inclusive o próprio Nabucodonosor. Mas não deveria de ter nenhum problema a festa. Ninguém poderia ofuscar o brilho da festa. Ninguém poderia atrapalhar o andamento da festa. Entretanto, no versículo de número 8, diz o seguinte: ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da gaita de folhas, de saltério, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Veja como continua o texto no versículo 12. Há uns homens caldeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Você sabe quantos anos possuía estes moços nessa ocasião? Eles tinham aproximadamente 20 anos de idade. Tinham terminado de passar pela adolescência para entrar na idade adulta. Os três permaneceram de pé frente à grandiosidade daquele ídolo e o poder daquele rei. Não se deixaram influenciar pela massa, pelo mundo com joelhos dobrados ante o ídolo. Não deixaram se amedrontar pelo poder daquela fornalha. Havia no coração daqueles moços uma fé robusta, estruturada, convicta e decidida. Eles poderiam ter tentado um meio termo, tentado sair da multidão, ou pedir misericórdia ao rei, ou tentar uma outra solução. Mas não. Permaneceram sob os pés, mesmo debaixo de forte pressão. Eles já estavam sendo observados. E quando todos se prostraram diante daquela imagem, os caldeus, gente da própria Babilônia, não de fora, procuraram o rei no momento da celebração. E sabe o que eles disseram? Eles disseram o seguinte: ó rei Nabucodonosor, há 3 homens que o Senhor constituiu sobre os negócios da província de Babilônia, indiretamente julgando a responsabilidade do rei, indiretamente acusando o rei da promoção dos 3. Os 3 homens que o Senhor constituiu sobre os negócios da província de Babilônia. E eles aguçam a fúria do rei, dizendo o seguinte: esses homens não fazem caso de ti, nem dos teus deuses, e nem da imagem de ouro que o Senhor levantou. Quando eu disse ainda que eles estavam sendo acompanhados, porque o versículo de número 12 chega a falar de deuses no plural. Isso significa que os 3 jovens já não adoravam os deuses da corte.
Eles não estavam sendo observados só aqui, estavam sendo acompanhados na corte também. Os acusadores disseram ao rei que eles não faziam causa dos reis, ou melhor, dos deuses de Faraó. Portanto, remonta a história, o passado daqueles três. Parece que os acusadores de Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam só aguardando uma última oportunidade para lançá-los contra alguma lei severa ou contra a fúria do rei. E foi o que encontraram. Aguçaram aquele homem. Vocês podem perceber que a festa teve um hiato. A festa teve uma pausa, o que não deveria de acontecer. O brilho da festa estava sendo ofuscado por três homens. Penso eu que as pessoas começavam a olhar que reunião era aquela, por que tudo parou, porque o rei estava de pé dando ouvidos a alguns homens. Possivelmente houve um murmúrio no meio da multidão. A agitação se estabeleceu naquela festa que deveria ter sido um sucesso. O versículo de número 3 diz: Então Nabucodonosor, irado e muito furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram estes homens perante o rei. A pausa foi por essa razão. Mandaram trazer os três jovens da fornalha ardente. Acho que nós tratamos os nossos jovens hoje com uma relação muito infantil. Quase não é cobrado dos nossos jovens uma decisão mais firme acerca da fé. Nós estamos tolerantes demais com as faltas e as falhas dos nossos jovens, no sentido de mostrar que nós devemos enfrentar toda dificuldade, todo desafio, com todo empenho e fé na pessoa de Deus. Os pais daqueles jovens não estavam lá. Eles haviam sido arrancados de Jerusalém. Tinham tudo para se rebelarem contra Deus. Perderam pátria, perderam paz, perderam cultura, foram levados para uma terra doentia, idólatra e má. Mesmo estando ali em Babilônia, o grande império da idolatria, e diga-se de passagem, nenhuma outra nação, lá em Apocalipse, é comparada ao reino do anticristo que não seja a Babilônia. A cidade adúltera, idólatra, pecaminosa. Mas aqueles três permaneceram, ainda que muito jovens, muito novos, convictos, resistentes, não obstante tudo que passaram para estarem ali. Penso eu que no período da meninice, da adolescência, da juventude, aprenderam com os seus pais lá na Judéia a fé firme no Deus único e nunca jamais se dobrarem diante de outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E eles levaram aquilo com afinco e muita seriedade. Confrontaram uma festa, um mundo, uma cultura, o poder das trevas, mesmo frente a uma sentença de morte. O rei irado mandou chamá-los e fez-lhe uma proposta. Diz assim o versículo 15: Agora, pois,
estais disposto, e quando ouvis o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aquilo fugia ao protocolo. Aquilo fugia da administração da cerimônia. Todos os instrumentos deveriam de tocar uma só vez. Entretanto, o rei fez-lhes essa proposta. Vou mandar tocar tudo de novo. E vocês vão se prostrar e adorar. Se prostrar e adorar a imagem que fiz. E Nabucodonosor fala uma coisa curiosa. Ele diz o seguinte: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sabe o que eu entendo nessa afirmativa e ameaça de Nabucodonosor? Que nem ele mesmo cria que o Deus que ele estava inaugurando tinha poder e força de decisão maior que ele. Ele chegou a citar aqui, incluir todos os deuses. Nenhum Deus poderia livrar o jovem das mãos dele. Isso significa que ele se colocava sobre toda e qualquer divindade. Nabucodonosor, na verdade, não tinha fé o suficiente para que algum Deus pudesse interrompê-lo e fazer com que ele voltasse atrás em suas decisões. Ele era o soberano, segundo a afirmativa. Mas vejamos o que os três jovens responderam. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que me encanta é a ousadia e a firmeza com que eles responderam. Eles não pediram clemência, não tentaram um acordo, e nem foram mansos, delicados na expressão que usaram. Foram firmes, contundentes e muito sérios. Quanto a isso, Nabucodonosor, não precisamos de te responder. Se o nosso Deus a quem nós servimos quer nos livrar, ele nos livrará. Se, entretanto, ele não nos livrar, nem assim adoraremos os teus deuses. Nabucodonosor não esperava que alguém tivesse tamanha coragem, ousadia e fé. Ele não sabia que os três jovens não adoravam os deuses da corte, e muito menos este que ele estava inaugurando. Foi confrontado no meio daquela festa. O resultado desse confronto, dessa fé firme, deixou aquele homem revoltado, traumatizado. Veja o que diz o texto. Então, versículo 19, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que tinha costume. A fornalha, na verdade, já estava acesa o suficiente para assar um ser humano e tornar os seus ossos pó. Mas o ódio daquele homem e o desejo de justiça aos olhos dele fez com que ele ordenasse que a fornalha fosse acesa
7 vezes mais. Os transportadores de carvões, os próprios carvoeiros, os administradores da fornalha, trabalhavam assustados. Aquela fornalha estava quase ao ponto de estourar de tanto calor. No ódio daquele homem, ele queria ver o sofrimento daqueles rapazes. Ele queria ver que eles fossem assados, esturricados, queimados, para satisfazer a fúria da sua alma. E para tanto ele deu a seguinte ordem: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha ardente. Ele mandou os homens mais poderosos do seu exército. Ele não mandou soldados simples e de baixa divisa. Mandou generais, ou quem sabe gladiadores, lutadores. Mandou aqueles que arquitetavam a guerra, poderosos que levassem os 3. Sabe por quê? Havia uma ética sobre a vida dos combatentes de padrão e de divisa alta. Você poderia estar numa guerra, mesmo que perdendo, não deveria de voltar atrás. Você devia de continuar a batalha, dando sangue à vida pelo rei. Nabucodonosor não poderia ter ali um soldado frágil que voltasse com medo e apavorado do trajeto da fornalha, deixando os 3 à mercê da própria sorte. Nabucodonosor queria que estes homens fortes levassem os jovens até o final da jornada. E de fato, o versículo de número 22 diz: porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você pode imaginar isso? Tal era o grau daquela fornalha, que quando aqueles homens ataram Sadraque, Mesaque e Abdenego, e no percurso eles começaram a ser queimados, ficaram vermelhos, andaram mais alguns passos, os cabelos foram chamuscados, andaram mais alguns passos, bolhas de água surgiram na pele, andaram mais alguns passos, não conseguiam abrir os olhos, foram sendo queimados, assados, na medida em que caminhavam aqueles combatentes, mas não voltaram atrás para honrar a divisa que tinham e a ordem do rei. Se por um lado, aqueles homens honraram Nabucodonosor até a morte, os 3 jovens fizeram também. Apesar de não terem sido tocados pelo fogo e nem sequer o cabelo da cabeça ou da pele deles foram chamuscados, eles foram até a fornalha, também de peito firme, sem voltarem um passo atrás, para honrarem aquele a quem eles amavam, o Deus a quem eles serviam. Também foram combatentes de divisa, ainda que novos, para aquela fornalha, sem abrirem mão da fé robusta e absoluta no Deus de Israel. Os combatentes pereceram no trajeto, mas os 3 foram lançados da fornalha de fogo ardente. Minha gente, tudo isso em público,
Todas as pessoas, os nobres, os tesoureiros, os magistrados, os generais, os combatentes, todos tinham os olhos fitos naqueles três naquela fornalha. Um espetáculo a céu aberto. Nunca em toda a Bíblia isso aconteceu. O versículo de número 23 diz: estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eles foram lançados atados. Nem o fogo, as chamas da fornalha, tiraram sequer as ataduras. Não queimaram nada. Caíram atados entre aquelas brasas e aquelas chamas violentíssimas. Nabucodonosor, posto em um local que conseguia ver a fornalha, ele chamou seus conselheiros e disse: nós não lançamos 3 homens? E os seus nobres que o auxiliavam disseram: lançamos 3. Nabucodonosor disse: por que vejo 4? E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Na verdade, o livramento dos 3 jovens não foi só na fornalha. O livramento dos 3 jovens começou lá fora, antes da fornalha. No trajeto, Deus já os protegia, os guardava do calor e das chamas daquela fornalha. Os detalhes da Bíblia são impressionantes. Quando Nabucodonosor olhou dentro da fornalha, já estavam soltos, andando. E sabe qual é o termo que o texto usa? Que eles passeavam na fornalha. O termo passear dá a conotação de tranquilidade. O termo passear dá a conotação de que eles estavam bem. Eles estavam andando de lá para cá, passeando. Não se passeia em fornalha. Eles deveriam ter olhado as brasas, clamado a Deus, feito algumas coisas, mas eles estavam andando com todo relaxamento, com toda tranquilidade, dentro daquela fornalha. Mas, estava com eles o 3º varão, ou melhor, o 4º varão. O aspecto do quarto era de glória, brilhava mais que a imagem do ouro. Você pode notar que todos os povos ficaram impressionados com a imagem de ouro, com os 30 metros de escultura, mas agora todas as atenções são voltadas para a fornalha. Porque Deus entrou ali. Em nenhuma parte do Velho Testamento há notícias de Deus ter se manifestado publicamente, se deixado ver por pessoas ímpias. Lá no Monte Sinai, só Moisés contemplava a glória de Deus, o povo via de longe nuvens. Mas na fornalha, Deus se deixou ver por ímpios. Ele toma o sentido da festa. A festa já não é mais para um ídolo, para uma imagem, mas por aquele que está dentro da fornalha, guardando 3 jovens. E Nabucodonosor viu, e os outros povos também viram. Olharam para a fornalha, e havia um 4º homem que não havia sido convidado para a festa, mas que estavam lá em função do compromisso que ele tinha com os 3 jovens oriundos de Israel.
Eles passeavam tranquilamente na fornalha. Não sei se conversaram, se trocaram alguma opinião, se travaram alguma conversa. Eles não esperavam que aquilo acontecesse. A festa tomou outro sentido. A glória que era para ser daquele ídolo tornou-se para Deus. Todos estavam olhando para a fornalha e no Deus que estava dentro daquela fornalha. Você pode pensar nisso? Você é capaz de imaginar? Já pensou se hoje Deus pisasse os pés em Belo Horizonte, se deixasse ver em São Paulo, Rio, fora do Brasil, numa Nova York, numa Pequim, deixasse ver numa Austrália, a olho nu pelas pessoas? É fato que um dia ele virá e todos os olhos o verão, mas aqui ele está se mostrando, se revelando em glória, chamando a atenção dos povos à pessoa dele. E o texto continua dizendo: então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Foi a primeira vez que Nabucodonosor usa a expressão Altíssimo. Expressão essa que deveria ter sido usada para imagem, esculpida toda em ouro. A imagem estava lá, entretanto não ouvia, não falava, não andava, e se entrasse na fornalha seria derretida. Mas o nosso Deus não. Nabucodonosor saiu e disse: vinde, servos do Deus Altíssimo, superlativo, absoluto, concreto, alto, mais alto de todos os altos, estava ali Deus. E Nabucodonosor mandou que aqueles homens saíssem. Dali o Eterno desaparece. Ele foi visto na fornalha e só no meio das chamas. Quando os três vieram para fora da fornalha, todos queriam vê-los, tocá-los. Veja o que diz o versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas. Sátrapas eram subprefeitos ou pequenos prefeitos. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eles tocavam nas vestes dos três, elas não se rompiam, não se fragmentavam. Eles puxaram o cabelo, cheiravam o cabelo dos três, não havia cheiro de fumaça. Eles não estavam avermelhados pelo calor da fornalha. Tal era a proteção maravilhosa que o Eterno envolveu aqueles homens. Impactou Babilônia e o século daquele período, o mundo daquela época. Todos os povos e nações, mais de 100 nações reunidas em Babilônia, viram a presença de Deus a olho nu. Deus desceu em Babilônia e se deixou ser visto. Bendito seja Deus. Nabucodonosor disse, naquele dia, que deveria de ser louvor para o ídolo de 30 metros, ele disse acerca de Deus: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo se virem adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, a sua casa sejam feitas em montura, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ele iniciou dizendo que não havia nenhum Deus que pudesse tirar os três das mãos dele. Lembram disso? Ele era o Supremo, mas agora ele conheceu o verdadeiro Supremo. E outro detalhe, Deus não desceu na fornalha ali, acendendo outra fornalha, ameaçando o povo.
Eu sou o verdadeiro Deus, vocês têm que me servir, senão colocarei vocês nessa fornalha. Deus não entrou com ameaças, não foi rude, não foi grotesco, muito pelo contrário, ele deixou-se ver, ele amou aquele povo, amou aquela gente, a glória dele se manifestou, a graça dele estava estampida naquela fornalha, a ninguém amaldiçoou, a ninguém pressionou para que pudesse dar glória ao nome dele. É tudo isso que Deus quer que nós façamos, que o sirvamos pela glória que ele tem. Ele não me pressiona, nem eu e nem você, a prestar louvor à sua pessoa. E Nabucodonosor disse que ele estava fazendo um decreto, proibindo qualquer pessoa que dissesse blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, Deus se tornou conhecido em todas aquelas nações. Aqueles povos que haviam viajado meses em alto mar, vindo até Babilônia, voltaram impactados para as suas terras. O mundo foi evangelizado. O termo evangelizar, eu sei que é do Novo Testamento, mas permito usar esse termo só para dizer que o mundo conheceu o Deus de Israel. Eles viram a olho nu. Deus se mostrou naquele mundo. Os povos voltaram, os casais, os magistrados, os conselheiros, os generais, viram o agir do Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. Dias se passaram. Eu acredito que todos os lugares que passavam Sadraque, Mesaque e Abednego, as pessoas, conte-nos a respeito do Deus de Israel, conte-nos a história do teu Deus, daquele que esteve com vocês na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego eram testemunhas vivas na corte de Babilônia. É triste a história secular não contar isso. Mas o mundo foi impactado pela glória através daqueles 3 jovens. Deus se tornou conhecido. Por final, o último versículo do capítulo 3 diz: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Ao invés de morte e vida, ao invés de sofrimento, privilégios, ao invés de prisão, liberdade, ao invés de humilhação, glória. Amado, amada, em um certo sentido, nós estamos dentro de uma fornalha. Estamos sendo pressionados pelo mundo a mudar a nossa opinião quanto cristãos, abrirmos mão de certos princípios. Nós devemos tolerar a pressão e o calor do mundo e não nos der ao pecado. A mentira, a prostituição, o adultério, a cobiça, a fornicação, a rebeldia, o egoísmo, a vaidade. Nos preservarmos, afinal, temos pacto com Deus. Vamos estar convictos e firmes nos pés de Jesus. E Deus nos fará prosperar no império dele. Para falar a verdade, a imagem não teve nenhum sucesso. Nem se sabe o que se fez com aquela imagem. Possivelmente não foi consagrado nenhum novo Deus. Tiveram que derreter aquele ídolo. E a história daquele ídolo não prosseguiu. Mas surgiu uma nova história. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego se manifestou em Babilônia. E Deus está conosco. Vamos suportar as pressões. Vamos vê-lo ao nosso lado. Lembre do que disse Jesus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Um abraço. Até segunda-feira. Deus te abençoe.
certeza que não.